fuja para o que Deus te chamou. Toda vez que eu lia a passagem de Jonas, eu ficava refletindo como que um homem pode ter fugido do que Deus chamou ele para fazer, do que Deus ordenou ele. Como que um homem pode ter feito isso? Só que eu não reparava que muitas das vezes em algumas ações eu queria fugir do mesmo jeito do que Deus me chamou para alguma coisa. Da mesma forma ali, muitas vezes eu e você queremos fugir do que Deus nos ordenou. Para quem não sabe, Jonas foi um homem que foi ordenado para Deus ir para uma cidade chamada Nínive e anunciar o julgamento que o Senhor tinha para aquele povo, que era um povo perverso, que fazia coisas erradas. E tem uma história, né, mais longa, né? Mas aí, ó, você tem que ler a Bíblia também, né? E Jonas foi só que na direção contrária e não fez o que o Senhor tinha ordenado para ele e acabou fugindo. É claro, teve uma consequência, Jonas pediu perdão pro Senhor e aconteceu muita coisa, mas aí a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa também, né, eu e você, a gente precisa se alimentar da palavra do Senhor. Então, se você tá querendo entender um pouco mais da história, você também tem que ler a Bíblia. Mas o que acontece? Eu e você precisamos ler todo dia, tá, a Bíblia? Mas hoje é pra gente refletir o quantas vezes a gente, eu e você, queremos fugir do que Deus nos chamou. E isso não é, mas eu não fui chamada pra Nínive pra falar pra alguma pessoa. Mas muitas das vezes Deus te chama pra você falar alguma coisa pra alguém, Deus te chama pregar, Deus te chama orar, Deus te chama fazer alguma coisa e você não faz, porque muitas das vezes você acaba colocando barreiras. Você sempre coloca, eu não sei falar direito, eu não sei orar direito, eu não sei fazer isso. E eu tô falando isso por conta própria, que eu muitas das vezes tenho acabado de, fazer. Eu fico colocando barreiras, eu não sei orar, eu tenho vergonha, eu tenho isso, tenho aquilo. Mas muitas das vezes pessoas podem perder, a oportunidade de conhecer a Cristo se você não falar nada para elas, se você não orar por elas. Então, aproveite as suas oportunidades e não deixe de fazer o que é certo em relação a Deus. Se Deus chamou para fazer alguma coisa, faça e não coloque barreiras. E isso serve principalmente para mim. E a história de Jonas serve para a gente refletir de muitas coisas. Quantas vezes o Senhor vai te chamar para você curar alguém, mesmo você precisando de cura? E isso aqui é um exemplo. Quantas vezes você vai precisar falar para alguém de Jesus, mesmo você passando por coisas complicadas, você passando por coisas difíceis, por momentos complicados, por momentos que parece que você não tem mais força, mas aí Deus te chama para você falar para alguém alguma palavra de conforto, orar. Então a nossa vida cristã não gira em torno de nós mesmos. Muitas das vezes você vai precisar ajudar alguém, mesmo necessitando de ajuda. Só que tem um porém. Eu e você não podemos também querer servir, querer também fazer tudo, ao seu redor e esquecer da sua própria caminhada com Cristo. Nós devemos procurar buscar o Senhor, procurar aprender a caminhar com Ele, aprender a ter uma vida com o Espírito Santo, né? Uma vida com o Senhor, e também depois ajudar as pessoas. É claro que ao mesmo tempo, às vezes você vai precisar, meu Deus, eu tô precisando de ajuda, mas eu vou ajudar essa pessoa. Mas não se esqueça de buscar o Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e demais coisas vos serão acrescentadas. É claro que quando você ora por alguém, isso faz parte do reino de Deus. Só que não tem como eu ajudar alguém a ficar firme se eu mesmo não estou firme na fé. A gente precisa ajudar, mas nós precisamos buscar o Senhor. Você deve buscar, sentir a presença dele, buscar o Senhor. E depois, quando você estiver firme, estando firme, você vai ajudando as pessoas ali que estão ao redor, porque você está firmado em Cristo. Porque o Espírito Santo está em você. Então, quando eu busco o Espírito Santo, quando eu busco Cristo na minha vida, o Senhor vai transbordando e aí, ao mesmo tempo, eu vou ajudando outras pessoas. Mas aqui a gente vai entrar em outro assunto. E sobre o assunto de Jonas, é sobre isso. Quantas das vezes eu e você queremos colocar empecilhos, a gente quer procrastinar, e isso eu falo tanto e tantas vezes pra mim, Às vezes pra fazer um vídeo eu fico pensando. Às vezes eu e você, pra gente tomar alguma decisão,
de ai meu Deus, eu não sei se eu oro por essa pessoa, não sei se eu falo alguma coisa de Jesus pra essa pessoa, e aí a gente fica colocando, nossa, mas essa pessoa pode pensar isso aqui de mim, e aí você vai colocando barreira, e até você não saber se o que tá acontecendo com aquela pessoa, sabe? Então, pense que muitas das vezes, quando Deus te ordenar alguma coisa, faça. Quando a palavra do Senhor fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, é uma ordenança. O Senhor não nos está nos perguntando se eu sei falar, se eu não sei falar. O Senhor não está te perguntando se você sabe fazer alguma coisa. Não, o Senhor está te ordenando. É claro que o Senhor aqui não está querendo dizer que o Senhor é uma pessoa ruim. Claro que não. Mas é pelo fato que, independente se você fala bem, se você fala mal, o Senhor te capacita, sabe? O Senhor vai te dar forças, vai te dar as palavras. Quantas das vezes muitos pregadores, ou até às vezes você tá falando com alguém e sai palavras que às vezes você não sabe nem falar, sai coisas que você nem estava pensando, porque é o Senhor que tá te usando. Nós temos o papel aqui na terra de sermos instrumentos usados por Deus. Nada é pela nossa glória, nada é pelo que a gente faz, nada é porque a gente é bom. É sim o Senhor que nos usa. Nós só somos um instrumento para alcançar vida para Jesus, vidas para Jesus. Então entenda isso, sabe? Não fuja do que o Senhor te chamou, porque o tanto que você precisa de Jesus, tem pessoas que precisam escutar a Cristo, precisam ter Jesus ali na vida delas, sabe? E isso não é uma coisa que é de agora, sempre teve isso. Quantas pessoas eita, eu acho que essa palavra não podia ter falado. Mas quantas pessoas fazem coisas erradas e você tá aí querendo colocar barreiras, sabe? Então, ajude as pessoas, mesmo muitas vezes você precisando de ajuda também. O que adianta a gente ouvir a ordenança e não pôr em prática? E isso, se a gente reparar, na passagem de Jonas foi o mesmo. Jonas ouviu a ordenança que o Senhor tinha dado para ele, porém, naquele momento, ele não praticou e, em vez disso, fugiu do Senhor. Quantas das vezes o Senhor pode ter tido algumas vezes que o Senhor te tocou para fazer alguma coisa, o Senhor te ordenou às vezes para fazer uma coisa e você não fez, e você só ouviu e não praticou? Então busque praticar o que o Senhor te manda, busque praticar o que você ouve, busque praticar o que você lê na Bíblia, porque isso é a nossa caminhada cristã, isso se resume à nossa vida com Cristo. A Bíblia não é só para você ler, não é só um livrinho. A Bíblia é pôr em prática. Não matarás, você não mata. É quando se fala não roubarás, você não rouba. Então é isso, é você pôr em prática. A Bíblia, ela te ensina como viver, ela te ensina como você ser melhor a cada dia, porque é a palavra de Deus. Então não tem como a gente estar firmado em Cristo sem ler a própria palavra de Deus. E é claro que aqui eu tô falando pra vocês sobre, né, que adianta ouvir e não praticar, mas isso aqui tem muito a ver, é a Bíblia, a palavra do Senhor. Então, se o Senhor tá te chamando, se você sabe qual é o seu chamado, todos nós aqui temos chamado de o quê? Ir de todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas se você sabe que você muitas das vezes tem que orar por alguma pessoa, tem alguém que tá sempre na sua mente, faça isso. Isso serve tanto pra mim, tanto pra você, tanto pra todos nós. Eu sei que às vezes você pode, mas Sara, eu vou em todos os cultos, Sara, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas pratique, sabe? E não se esqueça de buscar intimidade com Deus. Faça o que o Senhor te mandou, faça o que Deus te ordenou. Vai lá, fala de Jesus para alguém, ora por alguém, sirva na igreja, faça o que o Senhor te ordenou. Mas não esqueça de buscar a sua intimidade com Deus. Para eu e você termos intimidade com o Senhor, para eu e você, nós temos a presença de Deus na nossa vida e fazer com que ela transborde para outras pessoas, eu e você precisamos buscar primeiramente. Por mais que a frase, você muitas vezes precisa curar alguém, mesmo precisando de cura, essa frase, ela é bonita, mas muitas das vezes, principalmente, você vai precisar buscar a presença de Deus, buscar Jesus na sua vida, e aí sim, você buscando, você se alimentando, você pode transbordar na vida de outras pessoas.
Não tem como um cego guiar outro cego. Isso é uma frase que meu pai sempre fala pra mim. Então não tem como eu não estar enxergando, guiar uma outra pessoa, ajudar alguém, mesmo eu precisando, eu estando cega. Não tem como. Alguém precisa aqui estar enxergando. Então busque sentir a presença de Deus na sua vida. Busque fazer, praticar o que o Senhor te designou, o que o Senhor te mandou. E é isso. Muitas das vezes, na maioria das vezes, vai ter coisas que você não vai querer fazer. A sua carne, muitas vezes, vai estar aqui, ó, querendo e não querendo fazer nada, sabe? A sua carne vai estar lutando para você fazer, para você não fazer a coisa certa, mas aí a fé com Deus, a vida com Cristo é uma luta diariamente. É uma luta que todo dia você tem que acordar e você tem que fazer as coisas certas, mesmo a sua carne está gritando para não fazer a coisa certa, mas você tem que colocar a sua cabeça, você tem que pedir força do Senhor. Eu sei que é muito fácil a gente pedir capacidade, aí Senhor me dá capacidade e na hora não agir, mas eu e você precisamos pedir capacidade e executar. Porque não adianta eu falar assim, me ajuda numa prova e eu não estudar para a prova. Não adianta. Você deve executar, mas é claro, pedir força para o Senhor, pedir ajuda. Pratique o que o Senhor te ordenou. Viva para Cristo, busque intimidade com Ele e aí tudo vai fluir bem. Isso serve tanto para mim, tanto para você, que nós aqui estamos crescendo, estamos caminhando na nossa fé com Cristo Jesus. Um beijão, que Deus possa abençoar você e a sua família, que possa ser um ótimo dia ou uma ótima noite. Possa ser tudo certo. Beijão.